vai escutar o Alberto Nogueira, que é médico veterinário comportamentalista e pacifista. Ele vai falar para a gente sobre adaptabilidade, aprender para sobreviver. Alberto, Consciente, você natureza tem agora o emocional por palco. ela. Muito boa. Natureza emocional por ela. Olá a todos, olá a todas. Só um momentinho aqui. Bom, é o fim de um mundo, é o fim de um tempo, é o início de um novo tempo. Você que está assistindo, com certeza já passou por pelo menos uma experiência ao longo da vida, em maior ou menor intensidade, do término de algo que foi sucedido por um novo momento. E aí entra o término de um relacionamento, que são o término de uma emoção que é sucedida por uma emoção negativa sucedida por uma emoção neutra ou desagradável e vice-versa. O término de um relacionamento com uma pessoa que veio a falecer. O término de uma fase na sua vida sendo sucedida por outra, como o findar do período de escola numa cidade e a sua mudança para uma outra cidade para fazer faculdade, novos lugares, novos hábitos, novos amigos, novos fluxos emocionais, novos desafios. Fora as suas experiências pessoais, as nossas experiências pessoais, existem também as experiências dos outros, que nos ajudam a vivenciar essa transição. Muitos dos nossos oradores, como a colega Roberta, Salvador um pouco antes, agora, ainda ontem o André Cortes e outros colegas, compartilharam suas próprias experiências. E também, se a gente recorrer aos livros de história, a gente vai ver abundantes exemplos de civilizações humanas, de espécies animais que entraram em colapso ou declínio, e que possuem indivíduos que passaram por admiráveis adaptações, como diria o saudoso Jorge Ben, que os tornaram sobreviventes em meio a tantos que não conseguiram prosseguir. Não somente sobreviver, mas prosperar no novo momento. Quais foram as habilidades que possibilitaram a esses seres se adaptarem às novas condições, às novas demandas, ao novo tempo? Existe um fato que eu acredito todos que estão aqui nessa sala, e a maioria dos mais de 8 bilhões de seres humanos viventes nesse nosso planeta, concordamos. Nós somos terráqueos, ou seja, seres vivos que habitam o planeta, esse planeta nomeado Terra. Acredito que vocês concordam comigo. A Terra, pelo que nós pudemos concluir ao longo de milhares de anos de observação, de registros, de estudo de registros, com base nessas observações, a Terra ela possui uma natureza que está constantemente se transformando, mudando, atualizando o seu sistema e, consequentemente, pressionando todos os organismos vivos que nela habitam a realizarem o mesmo percurso, ou seja, a acompanhar ela, estar em constante transformação. E como que eu posso provar isso? Hoje em dia, a ciência da biologia evolutiva, que foi fundada lá atrás pelo Darwin, e da medicina, ela nos proporciona uma imensa quantidade de conhecimento acumulado pela humanidade sobre o funcionamento dos organismos vivos que habitam esse planeta, pertencente a um dos 6 principais grandes reinos, que são o animal, o vegetal, fungos, protistas, moneras e arqueias. Todo organismo vivo deste planeta, independente do reino ao qual pertença, seja gato, pássaro, humano, árvore, fungo, cogumelo, bactéria, todos esses organismos têm o seu corpo constituído por uma ou mais células. E essas células, elas são as unidades básicas que tornam possível a manifestação da vida como a gente conhece ela nessa dimensão da realidade, pelo menos.
Essas células que são originadas da natureza, elas provêm da natureza, elas têm uma característica que prova o que eu acabei de dizer com relação à constante transformação da própria natureza. Elas estão, por meio da sua maquinaria biológica, das suas chamadas organelas, constantemente criando, destruindo, transformando elementos, e essa constante transformação é característica fundamental da vida de um organismo. Quando esses processos cessam, a vida do corpo cessa, o corpo morre. E quando esses processos biológicos eles são feitos de maneira inadequada, falha ou insuficiente para a demanda que está sendo recebida, o corpo tende a adoecer. Ou seja, ele dá sinais de funcionamento inadequado, falho ou insuficiente. E isso vai se manifestar por meio de sintomas físicos, como uma articulação inflamada, uma alteração cardíaca, vai se manifestar também como alterações na capacidade de experienciar e de regular as emoções, na capacidade cognitiva, de raciocínio, intelectual. Tá. E o que nós temos a ver com esse processo automático, incontrolável da natureza? Nós que temos um corpo animal da espécie humana, quer aceitemos isso ou não, nós estamos sob influência das leis naturais que regulam esse planeta e, consequentemente, que regulam o funcionamento biológico, o fluxo da vida nesse animal humano. Esse organismo ao qual nós nos conectamos possui uma esfera superficial e uma esfera profunda de operação, as quais nós acessamos por meio dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, das nossas atitudes. Nós temos condições de influenciar positiva ou negativamente o funcionamento desse corpo e de todo o seu aparato, que este seja o nosso desejo ou não. Quer estejamos buscando dirigir essa operação conscientemente, quer estejamos sendo levados inconscientemente pela programação desse organismo. E, ao mesmo tempo que nós influenciamos, digo isso porque ao mesmo tempo que nós influenciamos esse corpo, ele também nos influencia positiva ou negativamente. Isso vai depender de como ele foi e de como ele está sendo programado dia a dia. A esfera profunda, que é conhecida como genética, ela envolve a programação matriz da célula, que é encontrada lá no núcleo, mais especificamente no DNA. As modificações nesse nível da vida desse corpo, elas são difíceis de acontecer, mas elas são possíveis, é difícil acessar essa esfera. Foi difícil para o Friedrich Micher, em 1869, e para os cientistas que deram continuidade para o trabalho dele, acessar e visualizar o DNA com a aparelhagem que eles tinham, com microscópios e outras técnicas bioquímicas, para achar o DNA visualmente falando. É trabalhoso também para quem medita, para quem busca a autoconsciência, perceber e sentir essa esfera profunda à qual nós estamos conectados. Não é só pelos olhos que nós podemos perceber a profundidade da vida. Também podemos sentir ela por meio de técnicas como, por exemplo, a meditação. Mas o fato é que é desse núcleo, independente de ser difícil acessar, é desse núcleo que provém as instruções que dizem como tudo deve funcionar no corpo. De qualquer organismo vivo, de qualquer um dos reinos que eu mencionei. Agora, a esfera superficial, que é conhecida como epigenética, ou esfera celular, esfera das células, ela envolve processos que podem ser influenciados por fatores ambientais, comportamentais, dietéticos. E esses processos que são influenciados por esses fatores que eu falei, eles incluem a expressão gênica, ou seja, como que um gene que está lá na esfera profunda, no núcleo, lá o DNA, como que esse gene ele vai se manifestar. Não há um fatalismo, o gene está lá escrito, é fatal, vai ser aquilo. Não. A epigenética regula essa manifestação e vai regular se esse gene vai se manifestar ou não. Esses processos que são controlados pelo comportamento nosso, pelos estímulos ambientais, pela dieta, eles acabam também influenciando a comunicação entre as células, a comunicação química entre as células e as consequências dessa comunicação.
Esses processos, todos eles podem ser influenciados pelas nossas escolhas. Então, potencialmente, elas estão potencialmente sob o nosso controle. Mudanças nessa esfera superficial, então, elas podem, ao longo do tempo, com algumas ressalvas, que não cabem a essa palestra, gerar alterações genéticas. Um exemplo. A exposição a fatores estressantes durante a gestação, ela pode causar modificações epigenéticas no feto, que são iniciadas pelo nível elevado de cortisol na corrente sanguínea da mãe, e essas modificações epigenéticas, elas podem persistir ao longo da vida do indivíduo, aumentando com isso a suscetibilidade desse indivíduo aos fatores geradores de transtornos de ansiedade e depressão, ou seja, nasce uma criança com mais suscetibilidade a ter transtornos de ansiedade e depressão, aumentando aquela estatística que o Marcel Burgues trouxe ontem, infelizmente. Um outro exemplo, a meditação, a prática regular da meditação, ela pode levar a modificações epigenéticas que suprimem a expressão de genes inflamatórios. E isso vai melhorar a saúde mental e física a longo prazo. Mudanças comportamentais, então, elas e culturais são alterações nos hábitos, nas práticas e nos comportamentos. Isso de cada um de nós individualmente e de nós como coletivo também. Uma resposta que a gente pode dar a experiências e conhecimentos capaz de nos levar à adoção de novos hábitos que melhoram a qualidade de vida de cada um de nós e nos colocam em um rumo novo, diferente daquele que a gente deseja evitar, ou então que nos coloca em um rumo novo que nos possibilita interagir de modo mais eficiente com os nossos desafios, com aquilo que nos perturba, com o imprevisível, com os nossos limites, com o estresse que isso pode gerar. Uma resposta que a gente pode dar às experiências que nos tiram desse lugar é a aprendizagem. O efeito Baldwin, que é nomeado em homenagem ao nome de um efeito natural, nomeado em homenagem ao psicólogo e filósofo Mark Baldwin, sugere que a capacidade de um organismo de aprender novos comportamentos pode influenciar a evolução genética de uma espécie ao longo do tempo. Em essência, os comportamentos aprendidos que conferem uma vantagem de sobrevivência, eles podem eventualmente predispor a mudanças genéticas em indivíduos, e isso vai se dar pelo caminho que eu mencionei anteriormente. Comportamentos têm potencial de gerar alterações na esfera mais superficial da operação celular, e esse é o primeiro passo para uma alteração a nível mais profundo, mais duradouro. Um exemplo: aprender técnicas de mediação de conflito, de resolução de conflito, pode ajudar a promover a paz em uma comunidade. Agora imaginemos os impactos no ambiente de trabalho, familiar de cada indivíduo dessa sociedade. Isso pode ajudar a regular os níveis de estresse, não? Poderia reduzir aquela estatística que o Marcel Burgues trouxe ontem, na fala dele, de pessoas deprimidas, de pessoas com alterações, com transtornos psiquiátricos. Um outro exemplo, estudar e aplicar práticas de sustentabilidade, como as mencionadas pelo Márcio Caparica ontem. Pode ajudar, anteontem, pode ajudar a mitigar os impactos ambientais. Imagine se isso pudesse ser aplicado em áreas que atualmente estão correndo risco ou estão sofrendo com as mudanças climáticas. Se a gente puder reduzir preventivamente as ocorrências desses eventos, aprendendo e ouvindo o que já vem sendo dito há décadas, a gente poderia, com certeza, reduzir a perturbação que, vou citar um exemplo agora do pessoal lá do Sul, acabou passando, né? Muitas pessoas poderiam ter uma qualidade de vida melhorada com a aplicação disso. Aprender sobre economia sustentável pode promover práticas empresariais sustentáveis, responsáveis. Quem nunca tentou empreender com uma dinâmica pouco sustentável e acabou tendo uma perturbação? Teve que correr atrás de solucionar coisas que não precisariam ser solucionadas se a prática fosse sustentável.
Agora, o fato de querer aprender algo nem sempre se converte em aprendizagem real. Eu falo por experiência própria. Há alguns bons anos atrás, quando eu ainda estava cursando medicina veterinária, eu tinha como objetivo, eu almejava muito acessar conhecimentos mais complexos que pudessem responder perguntas que eu tinha acerca das minhas escolhas profissionais. Por algum motivo, eu sabia que eu precisava de um determinado conhecimento para minha formação, eu sabia que eu precisava me esforçar para aprender aquele conteúdo, mas eu não conseguia sequer criar a condição para conseguir o material de estudo e estudar. Eu não conseguia nem chegar ao material. E muitas vezes, quando eu chegava no material que eu possuía, que tinha o conteúdo que ia me ajudar, quando eu sentava para estudar, eu não tinha motivação. Eu ficava cansado, eu desistia, eu não dava seguimento. E assim eu seguia a vida. E somente após uns bons anos meditando, quase que diariamente, é que eu comecei a me deparar com os mesmos estados de desmotivação, fadiga mental, que eu sentia quando eu ia estudar durante a meditação. No momento da meditação, só que eu estava com outro foco na meditação, com outra motivação. Aí eu aplicava algumas técnicas que eram próprias para manter o foco e a concentração, técnicas de visualização e respiração, e, consequentemente, eu conseguia seguir na prática superando esses desafios que apareciam naquela hora. Só um momento. Opa. E aí, um determinado dia, em que eu me propus a ler um livro um pouquinho mais denso, mais complexo para a minha prática profissional, eu me deparei com o mesmo estado de desmotivação. E na hora, automaticamente, sem pensar, por um condicionamento que foi criado ao longo de anos de meditação, eu apliquei a técnica de respiração que eu aplicava durante a meditação. E aí eu acabei descobrindo que era possível usar a mesma habilidade que eu desenvolvi meditando nesse contexto. Ou seja, eu consegui fazer a transferência de uma habilidade de outra frente para essa. Então, eu acabei utilizando essa habilidade para recuperar o foco, a concentração, o vigor. E aí, mais tarde, estudando sobre técnicas de leitura, de aprendizagem, eu vim a descobrir que eu havia utilizado realmente uma lei de aprendizagem, que é conhecida popularmente como a lei da transferência, que é quando o aprendizado, em uma situação, ela influencia o desempenho em outra situação. Isso pode ser algo positivo, né? Uma transferência positiva, como também pode ser uma transferência negativa. Você pode fazer, né, transferir um aprendizado indesejado para uma outra situação. Um exemplo de aplicação desse princípio. A gente aprender a tocar piano pode facilitar a aprendizagem de outros instrumentos musicais. Isso é uma transferência boa. Aprender habilidades que nos ajudam a superar limites pode nos ajudar nos momentos de uma transição, de uma transformação, assim como eu posso já exemplificar. Meditar, as habilidades desenvolvidas durante a meditação, elas me ajudaram e me ajudam em diversos momentos em que eu preciso ter uma estabilidade, uma calma emocional e, consequentemente, superar um desafio, superar uma situação perturbadora e conseguir, com isso, ter um bom resultado, ter um bom desfecho. Uma outra lei de aprendizagem, a lei da motivação, que é uma lei que fala sobre a motivação ser um fator crucial na aprendizagem. A motivação ela pode ser intrínseca, vinda de dentro, ou ela pode ser extrínseca, vinda de alguém te motivando, né, te ajudando. É um exemplo claro, esse é um aluno que está desmotivado para aprender por interesse pessoal, que está motivado a aprender por interesse pessoal, acaba se desempenhando muito melhor. Alguém que esteja aqui porque está com muita motivação de encontrar uma resposta para alguma questão pessoal que faz muita diferença na sua própria vida, com certeza vai conseguir aprender a assimilar mais do que uma pessoa que está aqui porque está por algum motivo que não seja esse, né? Então, no momento da gente fazer a transição de uma situação em que a gente está com dificuldade para uma nova, uma coisa que vai nos ajudar muito é aprender
a aprender. Quando a gente aprende como que se aprende, a gente consegue desenvolver melhor condição de absorver aquilo que vai nos ajudar. E se a gente não está tendo condição nesse momento de absorver aquilo que pode nos ajudar, isso, a nossa vida fica difícil, né? Muitas vezes a gente acha que precisa de X, Y, Z coisas, mas o que a gente precisaria seria somente ter melhores condições de aprendizagem, né? Isso vai ser, essa capacidade, ela vai ser regulada por diversas condições, como a nossa motivação, a nossa prontidão para querer aprender, a relevância que a gente dá ao assunto que a gente vai aprender, a satisfação que a gente sente no momento do aprendizado. Se a gente quer realmente assimilar, é importante a gente construir na nossa mente uma dinâmica que nos faça sentir satisfação com aquilo que a gente está vivenciando, para que as sensações boas que a gente sente no momento da palestra que a gente está assistindo, do livro que a gente está lendo, do aprendizado que a gente está podendo absorver, ela se torne uma associação. Então, a gente une duas leis aqui. A lei de associação, que a gente associa eventos que estão acontecendo com sensações que estamos sentindo, e isso potencializa a nossa aprendizagem. Então, criar uma dinâmica mental que potencialize a aprendizagem é importante. Nunca maldizer o conhecimento, né? Eu vou estudar uma coisa chata, pesada, todo mundo fala mal disso, eu vou ter que estudar isso agora, nossa, meu Deus. Isso já pronto, já minou parte da sua motivação. Sua capacidade de aprendizagem já está parte dela comprometida. E neste momento que nós estamos, neste novo tempo, nós precisamos muito da nossa capacidade de aprendizagem, porque temos muito a aprender, muito a nos desenvolver, muito a nos transformar para conseguirmos realmente dar passos firmes como uma humanidade nova, com novas capacidades, que vão ser úteis para as demandas que a natureza propõe para nós, que a nossa sociedade propõe para nós, no meio que nós queremos nos inserir, aonde nós estamos inseridos. Então, termino minha fala aqui agradecendo a oportunidade aqui por poder estar falando sobre esse tema que para mim é tão rico, tão maravilhoso e gratificante, e que eu acredito pode colaborar muito com todo mundo que está aqui para aprender alguma coisa, para quem sabe dar um ponto final, em um segmento, um ponto final em alguma coisa que não serve mais para a própria vida, e seguir adiante num caminho que vai ser mais frutífero, mais próspero, mais abundante e pacífico. Muito obrigado. A gente que agradece, Alberto. Muito, muito obrigado pela sua palestra. Quero abrir agora para comentários. Alguém quer falar alguma Nossa, coisa? nossa, cada palestra é melhor que a outra. A gente não tem nem o que falar. Nem tem o que falar. Realmente está demais. Vocês estão demais, gente. Estou morrendo de orgulho. Nossa, essa palestra de primeira qualidade. Parabéns, Alberto. Muito Muito parabéns. obrigado. Eu queria ouvir Agradeço. mais. Eu queria você falar mais sobre isso. A gente precisa conversar mais sobre isso. Muito bem. Parabéns, Vamos filho. falar. Parabéns mesmo. Tá? Agradeço. Obrigada.